Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso vídeo de estudo de hoje, nós vamos falar que o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, diz que os ricos deste mundo podem chorar ardentemente, porque enquanto estão gozando da fortuna, estão quebrando a lei do amor ao próximo. Diz também para sermos pacientes com a volta de Jesus Cristo, assim como o agricultor é paciente, esperando o nascimento dos frutos da plantação dele que ele plantou. Diz para chamar o presbítero e ungir com óleo doente, mas somente a oração da fé é que salva e que faz o milagre. Tiago diz que o profeta Elias era um homem igual a todos nós, mas o objetivo da oração é que fez o milagre. Foi o objetivo da oração, o que ele queria. E Tiago finaliza esse nosso estudo de hoje, dizendo que quando convencemos um irmão desviado a voltar para o Senhor Jesus Cristo, salvamos uma alma da perdição eterna. E isso cobriu uma multidão de pecados. Irmãos, nós iremos chegar hoje ao final de mais um livro da Bíblia, localizado no Novo Testamento, chamado de Epístola Universal do Apóstolo Tiago, ou Carta de Tiago, como nós conhecemos. Complementando o estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Nós iniciamos essa carta de Tiago, filho de Alfeu, logo após o apóstolo Paulo ter recebido a liberdade da prisão domiciliar na cidade capital do Império Romano, chamada de Roma. Então Paulo sai em uma visita, começando pela região da Espanha. Visitou as igrejas nas cidades, em que ele criou as comunidades de irmãos que formavam a Igreja do Senhor naquelas cidades. E enquanto Paulo está nessas visitas aos irmãos, nós iniciamos a carta do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que vamos encerrar hoje. E em nosso último estudo desta carta, nós vimos o apóstolo Tiago ser muito taxativo e direto, tirar muitas desculpas que normalmente nós, os homens, usamos para tentar nos explicar, colocando toda a responsabilidade e culpa de nossos atos em nós mesmos. É isso que Tiago faz. Assim como Paulo afirma que nós, os homens, tomamos nossas próprias decisões e seremos responsabilizados por essas decisões. Pois nem Deus e nem o diabo obriga na marra ninguém a fazer nada, nem o que é certo e nem o que é errado. Deus aconselha para o nosso bem e o diabo nos tenta para fazer o mal. Mas no final a decisão é sua, é minha, é nossa e ponto final. Por isso vimos Tiago, em nosso último vídeo de estudo, dizer que entregar-se completamente à vontade de Deus é a única maneira de resistir ao diabo, para que finalmente ele fuja da frente de vocês. Isto quer dizer que, quanto mais fizer correto a leitura da Bíblia, os jejuns, as orações, as vigílias, torna-se de uma maneira ideal pela qual o homem consegue chegar mais perto de Deus e entenderá o que Deus quer com ele. E em contrapartida, Deus se aproxima rapidamente mais deste homem. E se você se aproxima mais de Deus, isto quer dizer que automaticamente você se afasta mais do inimigo. Tiago também diz: limpem as mãos, irmãos, vocês que, infelizmente, ainda cometem pecados. Parem com isso. E vocês de duplo ânimo, divididos entre dois pensamentos. Uma hora quer seguir a Jesus Cristo, outra hora fica desanimado, querendo desistir da caminhada, ou seguir as pessoas do mundo. Não façam isso. Purifiquem seus corações, não fiquem em cima do muro, ou você é ou você não é. Não pode ter coluna do meio no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você pode até ser fraco, isso aí não é problema, isso não importa, mas tem que seguir e ser fiel no fervor, nos Evangelhos e nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Nunca diga que vai desistir, pois o Espírito Santo te dá forças. Agora, se está fazendo coisas erradas escondidas, pare. E sintam as suas misérias primeiro, os seus erros, os pecados, e vejam como eles tornam a vida de vocês um inferno diante de Deus. Podem até dar prazer a vocês no momento,
a satisfação, mas vocês ficam com a consciência pesada, não sabendo se estão salvos ou não. Até isso vem. Então lamentem, chorem, desejem nunca mais praticá-los. Que toda essa alegria que você tem agora, que vem através do prazer, da satisfação desse mundo, mas que por trás estão cometendo erro, vai embora essa alegria falsa. Ou se não, essa alegria falsa se transforma em choro em vez de alegria. Porque na verdade essa alegria é falsa. À medida que você continua fazendo coisas escondidas, tem que sentir tristeza com o pecado, irmãos, e não alegria. Então, que esse riso que vocês têm, se for falso, se transforme em tristeza. E esse prazer que vocês sentem agora nas coisas erradas, se transforma em frustração, em tristeza. Tudo isso para o seu próprio bem. Então, finalmente, vocês podem se humilhar perante Deus, porque na hora e no momento certo, Ele exaltará vocês. E não é homem não que vai exaltar não. Esqueçam o homem, é Deus quem te exalta. E isso só será na hora e no momento certo. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga um irmão, fala mal do Evangelho do Senhor, fala mal da própria lei de Deus, porque a única atitude que você pode ter com um irmão que está praticando coisas erradas, de acordo com o que Jesus Cristo ensinou, vai até teu irmão, tu e ele somente, sozinho. Se o teu irmão te ouvir e parar, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva testemunhas para comprovar o erro dele. Se ele assim não te ouvir, então você deve entregar a situação e reunir a comunidade dos irmãos. Diz a igreja, para que todos juntos tomem uma decisão sobre a situação do irmão. Se você souber algo errado, irmão, de um irmão, se você tem condições de ir até ele, conversar com ele, você vá, tente. Agora, se você não tem condições de fazer isso, cale a sua boca e pare de acusar o irmão diante de todos. Porque se você abre a boca para acusar o irmão sem ter prova, e sem fazer isso que Jesus Cristo ensinou para ir até ele, ou seja, sem ir até o irmão primeiro conversar com ele, então você se tornará um juiz. Estará julgando o irmão. Dessa forma, você não será mais observador da lei, leitor da lei e dos ensinos de Jesus Cristo, ou leitor da Bíblia. Você será agora quem está julgando, ou seja, você será o juiz, e só há um juiz e fazedor de leis de Deus que tem autoridade para julgar tanto os vivos como os mortos, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode julgar, dar sentença, decretar. E nós somos observadores. Mas tu, porém, quem és para ter a ousadia de julgar o outro irmão igual a tu? Tiago finaliza e diz, se vocês também, que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, faremos isso, faremos aquilo, e tudo que estamos planejando para aumentar a nossa renda. Vocês dizem isso? Disse o apóstolo Tiago, vocês dizem isso sem nem saber a opinião do Espírito Santo dentro de vocês. Acordem. Vocês não dirigem mais as suas vidas. Quando aceitaram Jesus Cristo como um Salvador, vocês morreram para os seus desejos, suas vontades, o que eu quero. Acabou-se. Vocês foram comprados. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. É o Espírito Santo quem dirige agora. Se é que você, pelo menos, escuta a voz do Espírito Santo. Mas se você ainda faz o que você quer, é porque o Espírito Santo não tem vez na sua vida. Por quê? O que é a vossa vida, irmãos? Se não um vapor que aparece no ar, sobe com o vento e depois desaparece. Muito melhor é você dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo, dependendo da vontade de Deus. Mas é incrível, irmãos, como vocês ficam tão certos, fazendo planos para o futuro, como se Deus não estivesse nem aí. Irmãos, este prazer que vocês têm de não consultar a Deus é maligno, é diabólico. E para encerrar, eu, Tiago, quero dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado, viu? Irmãos, e vocês estão pensando que acabou por aí, irmãos? Isso foi do nosso último estudo sobre a carta de Tiago. Agora nós iremos entrar na parte final. Tiago ainda diz mais, irmãos, além destes ensinamentos fortes, viu? Pessoais para cada um se analisar e se ver.
E Tiago, ele não diz coisas que você quer ouvir. Ele não diz coisas para aumentar o teu ego, como os grandes pregadores e líderes hoje fazem, dizendo as coisas que os membros de denominações evangélicas, religiões querem ouvir, têm prazer em ouvir, justamente para aumentar as rendas, as ofertas financeiras das denominações, fazendo isso, assim dos irmãos, um modo de ganhar dinheiro. Exatamente como o apóstolo Pedro disse que aconteceria. Pedro diz assim na sua carta: e também houve entre o povo de Deus no Velho Testamento muitos falsos profetas, como entre vós, igreja do Senhor, haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ensinando a igreja, e com essa atitude eles negarão o Senhor Jesus Cristo que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, que é o Evangelho. E por avareza farão de vocês, igreja, um negócio lucrativo de muito dinheiro, usando palavras fingidas. Sobre esses líderes, mesmo que demore, já de largo tempo não será tardia a sentença deles, e a sua perdição não demorará muito. Está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo do 1 até o 3. Também o apóstolo Paulo alerta sobre líderes não dizer a verdade do Evangelho para agradar os membros da igreja e obter lucro com isso, para crescer, como se crescimento fosse seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, ao jovem pastor Timóteo, com relação aos irmãos da igreja: prega a palavra verdadeira, Timóteo. Insiste o tempo todo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência a sã doutrina, mesmo que alguém não goste da verdade. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão, os próprios irmãos, não suportarão o santo ensino verdadeiro de Jesus Cristo. Ao contrário disso, é como se os irmãos, os próprios irmãos que dizem ser seguidores de Jesus Cristo, tivessem coceira no ouvido, só de ouvir a verdade, para ele se consertar. Então reunirão mestres, líderes para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades e seus desejos. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as fantasias, para a história de Trancoso, para o conto da carochinha. E eu particularmente, irmãos, isso aí está escrito na carta de Paulo para Timóteo, capítulo número 4, versículo dos 2 até o 4. Eu particularmente digo que uma dessas histórias da carochinha, Paulo diz que eles botarão líderes que voltarão ele para as fábulas. O que é fábulas? É uma coisa que não aconteceu, que não existe. E uma das maiores fábulas nos dias de hoje, que as pessoas das denominações evangélicas seguem, das religiões seguem, é o Natal de Jesus Cristo, que é uma mentira, o nascimento de Jesus Cristo. Isso é a maior fábula que existe. É como Paulo está dizendo: deixarão a sã doutrina e voltarão à fábula. Fábula é o mesmo que mágica, é o mesmo que fantasia, é algo criado. 25 de dezembro foi algo criado, uma fantasia, e todos seguem, todos comemoram. Exatamente como Paulo disse que aconteceria, e acontece. A Bíblia se completa, irmão, e se completa em tudo, certo? Com isso, irmãos, deixamos bem claro que esse estudo aqui é da verdade da igreja e não daquilo que você gosta de ouvir na sua denominação ou com o seu líder, ok? Se o seu líder e a sua denominação ensina isso, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro falam, então parabéns, siga. Se não, isso aí é com você, você é que decide. Bem, mas é isso que Tiago também faz. Ele fala da verdade, doa em quem doer. Por isso ele continua dizendo para os irmãos que: e vocês que agora são ricos, vejam só, irmãos, vocês que são ricos e seguem e dizem que seguem a Jesus Cristo, eu aconselho que vocês chorem muito e vivam no planto e na miséria, porque com certeza, se viverem uma vida de gozo, prazer e paz durante toda esta vida aqui, virá uma calamidade sobre vocês. Porque enquanto estão com dinheiro para muita satisfação e prazeres, há muitos seres humanos morrendo de fome e passando fome no mundo. E o Senhor Jesus disse para distribuir ou ajudar com tudo que pode os pobres, os necessitados desse mundo, para que você tivesse um tesouro no céu,
você só pode provar que não ama o seu dinheiro, aquele dinheiro que tem, se você usar ele para matar a fome, ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas. Isto é, os ricos, viu? Os que têm muito dinheiro. Aqueles que têm condições de fazer isso que Jesus Cristo ensinou. Quem não faz é porque ama esse dinheiro, não quer se livrar dele. É o bem bom da vida, o bem bom da vida é melhor do que o próximo para ele. Então o vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, disse Tiago. E a ferrugem do vosso dinheiro dará testemunho contra vocês que tiveram oportunidade de distribuir para os pobres e viver uma vida de fé, mas não quiseram. Então o dinheiro que guardastes comerá a vossa carne junto com tudo aquilo que guardastes para os últimos dias. E vocês, patrões e empresários, que pagam mal aos empregados, que com trabalho deram lucro a vocês, e os salários que vocês pagam não condiz com a realidade do trabalho. Então, o clamor dos empregados chega até Deus nos céus. Sim, chegam os pedidos de socorro dos empregados até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vocês vivem sobre a face da terra, ricos e empresários, e têm muito prazer, e têm tudo ao redor, e descansam seus corações no bem bom da vida, na riqueza, no dinheiro, muitas vezes tirado dos próprios empregados, porque não pagaram corretamente a eles. Aquilo que querem vocês, aquilo que querem vocês têm. Comem do bom, do melhor, e como se não bastasse vocês, muitos de vocês ricos ainda condenam e matam o pobre e o justo. E eles, de maneira nenhuma, podem resistir a vocês, mas chegará o dia do acerto de contas, pois o rico, ou que possui riquezas materiais, é uma maldição contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que quiser ser verdadeiramente de Jesus Cristo tem que ajudar o seu próximo e dar, se for preciso, toda a ajuda da vossa riqueza, enquanto houver um que precisa de você. E você deve fazer isso para não ferir a lei do amor, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas só podem fazer isso aqueles que verdadeiramente têm amor. E vocês, irmãos, sede paciente e aguardem com muita calma a vinda do Senhor Jesus Cristo. O homem lá no campo aguarda com muita paciência o precioso fruto nascer da terra que ele mesmo plantou, esperando a chuva temporã, a chuva seródia, até que finalmente o fruto saia da terra. Assim como o agricultor, esperando os frutos da plantação nascer, vocês também, irmãos, sejam muito pacientes, fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está muito próxima. Irmãos, o que vou falar é sério. Pelo amor de Deus, não façam queixa uns contra os outros, mas se tiver alguma coisa contra teu irmão, conversa com ele, vai até ele em particular, para que você não seja condenado por esse ato de estar julgando o irmão, sem ser pela verdade, sem ser com provas, porque o juiz Jesus Cristo já está diante de mim e de você. Tomem, irmãos, como por exemplo os antigos profetas que com muita aflição e paciência falaram a palavra de Deus com muita coragem. Temos estes irmãos e profetas corajosos igual a pessoas que são muito mais do que felizes. E bem-aventurados por terem ido até o fim, falando a verdade da palavra, mesmo que muitos quiseram matá-los ou não escutá-los. Vocês não viram, irmãos, a paciência de Jó? Mesmo com todo aquele sofrimento que passou, vocês viram que no final tudo deu certo. Não importa o sofrimento atual, irmãos. O que importa é a bênção do final. O que importa é o céu, que é a salvação das nossas almas. Mas, sobretudo, irmãos, nunca jurem por nada, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus. Mas façam como Jesus Cristo ensinou, a vossa resposta e a vossa palavra seja sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então a vossa palavra tem que bastar para qualquer um que estiver lhe escutando. Não precisa estar jurando não, porque se passar disso é procedência maligna. Tudo isso, irmãos, para que não caias na condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore então. Está alguém entre vocês contente? Expresse isso em louvores e cantos somente para Deus. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre o doente ungindo com óleo. Somente em nome do Senhor Jesus Cristo.
E se a oração realmente for uma oração de fé, salvará então o doente. Porque o que importa não é chamar o presbítero, não é o óleo. O que importa no final é a oração, se é de fé. É isso que vale. Chamar o presbítero é só uma simbologia. Colocar o óleo sobre a cabeça é só uma simbologia. O que importa mesmo, real, é a oração, se ela é de fé. E não o óleo da unção. De nada vale o óleo da unção, de nada vale o presbítero, se a oração não for de fé. De quem realmente acredita no poder da cura do nosso Deus. E o Senhor o curará. Depois que a oração for de fé, o Senhor o curará na hora, através da oração da fé. E tão forte essa oração, irmãos, que se por acaso o doente tiver cometido pecados escondidos, ele, o indivíduo que está doente, confessará na hora e serão perdoados todos os seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, a oração da fé é imprescindível e jamais pode faltar, porque mesmo que chame o presbítero da igreja, mesmo que unja o doente, com quantos olhos quiser, a única coisa que realmente faz efeito é a oração da fé, usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem essas duas coisas, a oração da fé, o nome de Jesus Cristo, sem essas duas coisas, nada tem valor. Nada vezes nada. Confessai as vossas culpas uns aos outros, irmãos. Não precisa dizer para todo mundo, não. Se você tem um irmão confiante, um irmão que é temente a Deus, que segue os ensinos de Jesus Cristo, confesse a ele as vossas culpas e na mesma hora, orem uns pelos outros, para que vocês sarem daquilo que cometeram, sarem das enfermidades, sarem dos pecados. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus Cristo diz que estará presente. Ali está formada a igreja. Não precisa ter uma multidão, não. 3 já faz a igreja reunida. Se confessar e orar e tiver arrependimento no coração, seriam perdoados os pecados. Porque a oração feita por um justo, servidor leal dos ensinos de Jesus Cristo, pode muito, irmãos, em seus efeitos. Não é simplesmente a oração do pastor, não. Não é do pregador, não. Não é da autoridade religiosa, não. Não é a oração das palavras poderosas e bonitas que a gente ouve nos púlpitos, não. Nada disso, irmãos. É a oração do justo fiel. Ele pode ser pequenino, pode ser o menor, pode não ter nada. Mas se ele for justo e fiel nos ensinos de Jesus Cristo, esta é a oração poderosa e é de fé. E essa é a oração que tem efeito, irmãos. Porque antes de ser pastor, antes de ser pregador, antes de ser profeta, antes de ser uma autoridade religiosa, ele tem que ser servo fiel do Senhor Jesus Cristo. Só assim a sua oração terá efeito. Não é o título de pastor que dá efeito à oração dele, não. É quem ele é por dentro. O profeta Elias, por exemplo, do Velho Testamento, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, irmãos. Não tinha nada nele diferente de nós. Mas ele orou e pediu que não chovesse. E Deus atendeu. E por 3 anos e 6 meses não choveu na região em que ele pediu. O que foi isso? Será que ele pediu isso para se mostrar? Para dizer que ele estava com todo o poder? O que foi isso? Para dizer que muita gente estava em erro e voltar para o verdadeiro Deus? Foi esse, irmão. Foi esse o objetivo da oração de Elias, para parar de chover. Foi para provar ao povo de Deus, para sair do erro e voltar para Deus. É o objetivo da oração que importa. Não é que o homem possa fazer alguma coisa, não. Você tem que ter objetivo quando pedir algo a Deus em oração, irmãos. O problema daquela época de Elias é que o povo de Deus tinha se desviado de Deus. Estava adorando um Deus falso chamado Baal. Que eles diziam que dera chuva. Tinha o nome do Deus da chuva. Então o que foi que Elias fez? Derrotou o Deus falso da chuva na frente do próprio povo de Deus que estava desviado, tapado, acreditando nessa fantasia de Baal. Elias fez uma oração inteligente. E outra questão é que ele orou com fé. E a oração da fé pode muito, irmãos. E logo depois, esse mesmo Elias orou para que chovesse novamente. E os céus deu a chuva em abundância e a terra produziu muitos frutos. E o rei Acabe e Jezabel, que eram os líderes do povo desviado de Deus, ficaram desmoralizados com seus atos malignos diante do povo.
Tudo isso graças a quem? A fé e coragem do profeta Elias, que é igual a nós. Mas mesmo que Elias não quisesse fazer, Deus levantaria outro homem que fizesse o mesmo ou ainda mais do que ele. Sabe por quê? Porque o grande é Deus, não somos nós. Somos instrumento. Quando nós somos humildes para deixar, ele usa. Quando nós achamos que podemos alguma coisa, ele encosta. Porque não serve. Irmãos, prestem atenção agora. Se algum de vocês saírem deste caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e um irmão, mais uma vez, o trazer de volta para Jesus Cristo, saiba que aquele que conseguir convencer um irmão do seu mau caminho e trazê-lo de volta para Jesus, salvará da morte eterna uma alma, e com isso cobrirá uma multidão de pecados que o tal cometeu. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 1 até o 20, final da Epístola Universal do Apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Agradecemos aos irmãos por terminar mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus, um dos livros do Novo Testamento. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Que com esses ensinos Deus nos ajude a sabermos o que somos e aquilo que podemos. Que uma oração seja inteligente para realmente recebermos aquilo que precisamos de Deus. Forças para seguir. Muito objetivo é seguir os ensinos de Jesus. Sem isso, irmão, nada que você fizer fará nenhum efeito. Se não estiver se consertando pelo que Jesus Cristo ensinou, pode esquecer tudo. Você não vai para canto nenhum. É preciso conhecer o que Jesus Cristo ensinou para se consertar por eles. Você não tem que se consertar pela sua denominação, pelo seu pastor. Não. Você tem que se consertar pelo que Jesus Cristo ensinou. Seguindo assim, você jamais se perderá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.